Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em mim. Se me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido aos teus pés, e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em mim. Se me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido aos teus pés, e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te, e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Amém? Amém. Coloque-se de pé, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Uma benção. Agradeço ao nosso irmão Mário a presteza e a disposição ao me emprestar o seu violão. 1 Tessalonicenses 2, eu não vou expor o texto inteiro, mas relacionado com a data de hoje, eu estava lá em São Paulo essa semana, irmãos. Fui para um congresso de plantação de igreja maravilhoso. E eu gosto, foi com os pastores coreanos, que os coreanos são práticos, eles já partem direto para o assunto. Eles têm 300 doutorados, mas eles estão interessados na prática da igreja. Então, foi muito bom, muito bom. E aí, para terminar, o reverendo Hernandes pregou um dos melhores sermões que eu já ouvi no sábado à noite. Eu quero desafiar você. Então, eu estava na sexta de manhã no hotel, orando. Fui quinta-feira, falei assim, Senhor, me dá um sermão para domingo de manhã, porque a noite já está pronto, né? Romanos, é a série da exposição. E aí, eu estava lendo Tessalonicenses, acordei 6h30, fui fazer minha devocional, meio assim com sono, mas lendo, e eu li a carta toda, e Deus usou esse texto para falar ao meu coração, o capítulo todo, mas como não temos tempo, hoje é dia das mães, logo em seguida você já vai sair para almoçar também com a sua mãe, mas nós vamos pregar a palavra mesmo assim, eu quero começar lendo o versículo de número 7. Nós vamos ler o versículo 7 e 8 somente. A carta toda é uma delícia, você está desafiado a lê-la essa semana em sua casa. Mas nós vamos ler numa só voz, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Assim diz a palavra de Deus, leamos todos. Embora pudéssemos... Todo mundo, vamos lá, vamos começar de novo. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor, todos. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Pai, Tu sabes que este Teu servo, ó Deus, se considera indigno de estar neste púlpito aqui. Se considera indigno de ser chamado Teu filho. Ó Deus, mas foi por causa do Teu maravilhoso amor, do Teu grande e infinito amor, que doa, que entrega, ó Deus, ó Pai, o Teu único Filho para nos salvar. É por causa deste amor maravilhoso que nós temos não só ousadia de pregar, mas também de orar.
Ó Deus, porque nós temos livre acesso à sala do trono. E entramos, ó Deus, com ousadia, como diz Hebreus, e chamamos a maior autoridade desde a eternidade, o Deus eterno de Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, ó Pai, porque, como disse Paulo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Tu nos amas. E porque nos amas, nós Te adoramos e temos o prazer de sentarmos-nos aos Teus pés, como cantava, e ouvirmos a Tua palavra. Então, Senhor, exalta Cristo nessa mensagem, edifica o coração da igreja e enche o nosso coração de Ti. Oh, Deus, enquanto ouvimos a Tua palavra. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, certa feita, uma mãe que tinha sua face totalmente queimada e desfigurada por causa de um incêndio, trabalhava como faxineira e empregada doméstica para sustentar seu filho na escola. E seu filhinho, na juventude, quando entrou no colegial, tinha vergonha da face de sua mãe. E dizia à sua mãe que nem sequer chegasse no portão da escola. Um dia ela foi ao portão da escola levar-lhe dinheiro, porque ela não sabia se ele tinha levado o lanche, e ele ficou muito irado. Ele disse: mãe, a senhora tem o rosto estranho, assusta as pessoas. A senhora nunca mais vem aqui na escola. E aquela mulher trabalhou com todo afinco, e lutou e pagou a faculdade daquele filho, que estudou direito, prestou um concurso e se tornou um juiz de respeito na sua cidade. E ele não tinha tanto tempo assim para a sua mamãe. Mas mãe, não importa se o filho reage bem ou não reage bem, ela sempre trata bem o seu filho. E aquela mãe, de repente, levava aquela comidinha que o filho gostava de comer, mas por causa da família, a mãe não era bem-vinda à casa daquele filho, e quando ia ao tribunal, ela nem tinha acesso à sala do juiz, ela tinha que deixar aquela comidinha gostosa que ele gostava de comer na porta do tribunal, então as pessoas levavam para ele e ele comia na hora do seu almoço. Por fim, depois de um tempo, aquela mãe morreu. E ao saber da morte de sua mãe, então aquele juiz disse: minha mãe morreu, eu tenho que pelo menos estar no velório. E chegando lá no velório, aquela mulher não conhecia muita gente, estavam ali as suas amigas, e suas amigas disseram: então você é o filho de quem ela tanto falava, o juiz mais bem-sucedido da cidade. Sua mãe se alegrava muito e se sentia orgulhosa de tê-lo como filho. Parabéns pela vitória que você alcançou. Mas também com uma mãe como essa, que por causa de um incêndio no qual você era bebê e você corria risco de morrer, ela não se preocupou e entrou no meio do incêndio para te salvar, e caiu então um pedaço de pau com fogo e queimou a face dela, mas ela conseguiu salvar a sua vida. Com uma mãe como essa, você não poderia chegar num lugar diferente de onde está. E ele, irmãos, nem sequer sabia, porque sua mãe tinha a face desfigurada. Aquele homem caiu em prantos, desesperado, porque não honrou e não cuidou daquela mãe, que deu a sua própria face, que deu toda a sua vida por amor daquele filho. Ah, amados irmãos, só supera o amor de mãe o amor sobrenatural de Deus, que deu seu Filho na cruz para nos salvar. E aqui nessa carta maravilhosa, Paulo nos apresenta um pouco disto. Paulo planta essa igreja em sua segunda viagem missionária. Depois de ser expulso de Filipos, ele vai a Tessalônica. E em 3 fins de semana, meus queridos irmãos e irmãs, ele planta esta igreja num verdadeiro avivamento espiritual.
Ele prega na sinagoga, amados amigos e irmãos, e de repente os judeus escutam e a fama corre no outro sábado seguinte. Toda a cidade vem escutá-los. E, irmãos, muita gente se converte e há então uma confusão entre judeus ali e alguns da sinagoga creem e Paulo é perseguido pelos judeus, mas a igreja de Tessalônica nasce bonita, nasce perseguida, nasce crente, nasce amável, nasce firme no Senhor. E Paulo teve que fugir de Tessalônica para Bereia. E até em Bereia os judeus de Tessalônica foram persegui-lo. E ele vai para Atenas, amados amigos e irmãos, e por fim vai terminar a segunda viagem missionária em Corinto. Então, ele preocupado com a saúde da igreja de Tessalônica, manda um membro da sua equipe para saber da saúde da igreja. E quando este membro volta, amados amigos e irmãos, ele conta da operosidade da fé da igreja, da abnegação do amor, da firmeza no Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, então, escreve essa carta com alegria, amados irmãos. E neste capítulo 2, ele começa, então, a defender a seriedade do seu proceder como ministro do Evangelho. Mas não somente o proceder dele, mas também de toda a sua equipe ministerial. Ele diz que a ida deles, mesmo saindo de perseguição de Filipos, não se tornou infrutífera, certo? E eles não estavam ali levando exortação que procede de engano, mas uma mensagem pura. E eles não estiveram naquela igreja com bajulação, com temor ao homem, com o desejo de agradar qualquer pessoa, porque eles estavam ali para cumprir o chamado de Deus. E ele diz no versículo 6 aí que jamais andou buscando glória de homens, nem dos Tessalonicenses, nem de outros. E aí ele entra nos nossos 2 versículos da mensagem dessa manhã, no qual ele usa, amados irmãos, uma ilustração preciosa. Ele diz que quando esteve entre eles, ele foi como uma ama que acaricia os próprios filhos. Como uma cuidadora que acaricia, como uma mamãezinha querida que cuida dos seus próprios filhos. E nessa metáfora, Paulo diz que ele e a sua equipe missionária foram pregadores que se pareciam com mães. E ao olhar para vocês, mamães, ao olhando para as Sagradas Escrituras nessa manhã e para a vida do apóstolo Paulo, eu aprendo que o pregador deve ser como uma mãe. O pregador deve ser como uma mãe. Mãe, você, pela autoridade da inspiração das Escrituras, hoje para nós, você é o espelho que devemos seguir se queremos ser pregadores fiéis do Evangelho de Cristo. E ao olhar para o texto, a palavra nos diz que o pregador deve ser como uma mãe. Por quê, irmãos? Porque uma mãe renuncia. Olha aí o que diz o versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, irmãos, que ele esteve ali 3 semanas, a plantação da igreja foi quase uma viagem missionária. E ele diz que já nos primeiros dias, tendo pregado e visto as conversões, ele já poderia ter começado a recolher as ofertas e o dízimo entre aqueles irmãos. Mas ele disse que não queria gerar escândalo na plantação daquela igreja. Então, amados amigos e irmãos, ele resolveu trabalhar e ter o seu próprio sustento. E ele disse que resolveu fazer isso porque isso é a atitude de alguém que atua como uma mãe. Uma mãe sustenta seu filho e não exige nada em troca. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. O apóstolo Paulo chegou a Tessalônica com o dinheiro que já tinha depositado. Estando ali, irmãos, Paulo tinha uma profissão nos dias da Bíblia que dava muito lucro, porque ele era fazedor de tendas, era um trabalho difícil, que levava algumas semanas, e uma tenda custava um preço altíssimo. Então, enquanto ele esteve ali pregando o Evangelho, na sinagoga no sábado, nas casas durante as noites, durante o dia, ele se dedicou a fazer tendas, para não causar escândalo à igreja que estava começando. E o versículo 9, amados irmãos, é forte, nos fala claramente sobre isso. Ele diz aqui, ó, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. A gente aprende, então, irmãos, aqui com este apóstolo maravilhoso e servo de Deus, que o pregador deve ser como uma mãe. Se você quer ser pregador do Evangelho, aprenda com a mãe.
Porque uma mãe renuncia. Paulo podia chegar ali e depois da primeira conversão ele diz, gente, vamos levantar a oferta aqui, a gente está pregando o evangelho para vocês. Ou então, não, eu vou comer amanhã na casa de fulano, vou comer na casa de fulano, vou comer na casa de fulano. Mas ele e sua equipe não fizeram isso. Eles renunciaram. Tal como uma mãe, nós que vivemos para pregar o evangelho, se queremos servir ao Senhor com alegria, nós devemos viver em renúncia a cada dia na presença do Senhor. Essa semana, em nossa conferência, irmãos, nós ouvimos alguns pregadores coreanos, nós ouvimos o pregador da Igreja Reformada, presidente da Igreja Reformada Presbiteriana da Coreia, uma bênção, homem de Deus, pregador firme na doutrina e cheio do poder do Espírito Santo. Mas estava com ele outro pastor, o pastor Lee, pastor da Igreja Presbiteriana Pastos Verdejantes, lá na Coreia. Há um homem que escreveu sobre a equipe pastoral de Calvino em Genebra, a tese de doutorado dele. E ele contando para nós, quando ele plantou a sua igreja na Coreia, há 20 anos atrás, ele começou com o ministério de discipulado, que eu comecei a implantar com o nosso conselho aqui. E, amados amigos e irmãos, ele, no primeiro ano, fez o curso de discipulado com a equipe. E no segundo ano, ele começou a fazer o curso de liderança. E depois de 2 anos da plantação da igreja, ele só tinha um grupo de 10 pessoas. A situação ficou tão crítica na plantação daquela igreja, irmãos, que ele começou a não ter recursos. Ele teve que vender sua própria casa. Sua esposa teve que ir com seus filhos de volta para a casa da mãe dela. E ele dormia cada dia na casa de um amigo. E ele chorava e via, Deus, eu só tenho 10 pessoas. E ele nos dizia, pastor, não se preocupe com o número. As pessoas ficam impressionadas com o número da igreja da Coreia, mas a gente tem que entender que Deus nos chamou para ministrar o indivíduo. Aquele indivíduo que está ali na nossa sala, no aconselhamento. Aquele indivíduo que está lá conosco num grupo familiar, na classe da igreja. Aquele indivíduo que caminha conosco, que a gente ensina a pregar. Deus se preocupa individualmente com cada um. E aí ele contava que ele olhava para aquele grupo de 10 pessoas, ele tinha vendido a casa dele, ele dizia, Deus, eu sou incompetente, o Senhor ainda me entregou 10, que é além da minha capacidade. E ele chorava e orava, irmãos. E quando ele terminou o discipulado com aquele grupo de 10 pessoas, Deus abençoou. Depois de 3 anos, aqueles 10 se tornaram 10 líderes. E cada um discipulou mais 10. E aí depois, mais 10, mais 10, mais 10. Hoje a igreja dele tem 20 anos e tem 2.000 membros, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas ele dizia para nós que num primeiro momento foi necessário renunciar. Foi necessário renunciar à comodidade pessoal. Foi necessário vender seu próprio apartamento. Foi necessário acreditar no sonho de Deus. Irmãos, mães renunciam. E se nós queremos ser pregadores que atuam como mães, como foi o apóstolo Paulo, se nós queremos ser crentes que ganham almas para Jesus, nós temos que renunciar ao amor deste mundo. Nós temos que renunciar à comodidade. Nós temos que renunciar, viver como se o céu fosse aqui. Nós temos que viver para a glória de Deus. O pregador deve ser como uma mãe. Uma mãe renuncia. Se você quer pregar o evangelho, renuncie tudo aquilo que te atrapalha de ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém! Pregador deve ser como uma mãe. Os alunos do curso de homilética aí, vão olhando se vocês conseguem ser como uma mãe. O pregador deve ser como uma mãe renuncia. Mas ao olhar para o texto continua dizendo que o pregador deve ser como uma mãe. Uma mãe ama, amados amigos e irmãos. O pregador deve ser como uma mãe ama. Leia para mim você o versículo de número 7. Eu já li uma vez, você lê outra vez. Pode ler, por favor. Irmãos, o versículo diz, todavia nos tornamos carinhosos. Qual ama que acaricia, faz carinho nos próprios filhos. E lá no final do versículo 8, Paulo diz, por isso vos tornastes muito amados de nós. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho e amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar as pessoas às quais pregamos. E nós podemos amá-las com a consciência de que nós estamos ali para servi-las, elas não são nossas. Nós podemos amá-las e dar a nossa vida por elas, mas também abrir mão delas, porque elas foram conquistadas por Cristo Jesus.
Ah, amados amigos e irmãos, Paulo está dizendo que ele era como uma mãe. Como que a mãe faz? Pega o filho, né? E acaricia, e passa a mão, e faz carinho, e ama o filho, né? Lá em casa, por exemplo, tem um rapaz de 12 anos que já está maior do que a mãe. Mas se deixar no culto, ele deita ali no ombro dela, às vezes eu vejo, né? Eu falo, ouço o sermão de pé, senta direito, e ele, não, eu quero deitar no ombro da minha mãe, quer ser acariciado, quer estar junto com a mamãe. Gente, mãe é uma das melhores coisas dessa vida, né? A gente ouviu uma palavra lá, acho que o pastor lá faltou até sabedoria no congresso, né? Porque o pastor estava falando que nós tínhamos que amar nossas esposas, uma palavra para pastores e esposas. E aí ele perguntou assim, qual é a mulher mais doce, mais meiga, mais amável, né? Porque o coreano gosta muito de interação assim, que você conhece. E todo mundo gritou, minha esposa. Aí um pastor lá gritou, minha mãe! Falei, ô doido! Esse negócio é tão complicado, irmãos. Mas mãe é assim, né? Mãe nos ama, mãe cuida de nós. Mãe, até quando a gente é mal criado e não merece, ela vai abençoando a nossa vida. Ela vai nos dando o seu amor. Ela vai cuidando de nós a cada instante. E o Senhor nos chama, como pregadores, a amar o rebanho do Senhor. E todas as pessoas a quem pregamos, como se nós fôssemos uma mãe. Se você quer pregar o Evangelho, meu irmão, você precisa ter o coração de quem ama como uma mãe. É alguém que está disposto a animar, encorajar, também repreender, disciplinar, mas motivar aquelas pessoas que Cristo amou e deu a vida na cruz por elas. O pregador do Evangelho, amados irmãos, deve ser como uma mãe. Uma mãe ama, uma mãe renuncia. O apóstolo Paulo diz, irmãos, nós devemos ser assim, todos os cristãos. Eu me lembro de João, 1 João 4,7, o que ele diz? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Nós temos que nos amar uns aos outros, irmãos. Certo? Ele deve ser recíproco esse amor de João. Mas mais do que isso, o amor procede de Deus. Por que eu tenho que amar? Porque o amor vem de Deus. E ele me identifica, todo que ama é nascido de Deus. E quem não ama não conhece a Deus. Então, irmãos, nós temos que nos amar uns aos outros. É um mandamento, certo? Como cristãos. A mãe pode ser aquela que tem o maior amor no âmbito natural. Mas no âmbito sobrenatural, irmãos, nem as mães podem amar como Deus nos amou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus, sendo Deus, amados amigos e irmãos, que poderia derramar sobre nós a sua ira, se faz homem e vai à cruz do Calvário dar a sua vida por amor do seu povo. É por isso que ele nos diz lá em João 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Cristo nos amou a ponto de entregar a sua própria vida de valor eterno. Ele não tinha pecado, nele não havia sombra de variação nem mudança. Ele é o Deus eterno, mas ele se fez homem e se dispôs a receber as penas da lei que ele criou, para que você, que o ofende, que o odeia, que muitas vezes o tratou com descaso e não o amou como deveria amar, para que você fosse perdoado, fosse amado com o maior de todos os amores, fosse aceito na presença do Pai e vivesse toda a vida na presença de Deus. Então, as mães têm que aprender a amar com Jesus e nós, pregadores do Evangelho, temos que aprender a amar com Jesus, com as mães e com todos os crentes. Amém, meus irmãos? Que Deus faça de nós uma comunidade de amor. Que as pessoas continuem vendo nesta igreja uma igreja amorosa. Uma das coisas que nós temos agradecido a Deus é que muitos dos irmãos que chegam ali na reunião do conselho para dizer que querem ser recebidos como membro, dizem que foram abraçados, que foram bem recebidos, que se sentiram parte da família da igreja do Guará 2 desde um primeiro momento. Que Deus continue a fazer desta igreja uma igreja amorosa, amém? E que Deus continue a colocar neste púlpito pregadores amorosos, que amam o Senhor sobre todas as coisas, amam a sua palavra e que amam o rebanho do Senhor Jesus. Mãe, que você continue sendo amorosa, porque é isso que Deus requer de você.
Louvado seja Deus pela sua vida. Mas o texto tem mais para nós. Ele nos diz que o pregador deve ser como a mãe. Em primeiro lugar, ele diz que uma mãe renuncia. Em segundo lugar, ele diz que uma mãe ama. Mas em terceiro lugar, ele diz para nós que uma mãe alimenta. Versículo 8, ele diz: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus. Paulo não ofereceu somente o Evangelho de Deus, mas ele ofereceu o Evangelho. Veja bem que ele não foi alimentar a alma dos tessalonicenses com coisa espúria. Veja bem, amados irmãos, vejam bem que ele não deu para os tessalonicenses uma comida suja. Ele, como mãe, não alimenta o corpo, alimenta a alma. O pregador que se parece como mãe. E ele não foi dar, amados amigos e irmãos, uma comida com o objetivo de receber ganância ou dinheiro em troca. Ele não foi dar uma comida suja. Ele diz para nós aqui, porque ele queria muito, ele desejava muito aqueles irmãos, os amava muito, diz. Ele estava pronto a oferecer não somente o Evangelho, mas também o Evangelho. A mensagem pregada por Paulo ali foi pura e por isso aquela igreja se tornou tão abençoada, irmãos. Olhem comigo para vocês verem o versículo de número 5 do capítulo 1. Olha o que Paulo diz aí. Versículo 5 do capítulo 1. Vamos ler comigo? Vamos lá? Porque o nosso evangelho... Todos vamos lá? Então, de novo, vamos lá? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Veja que esse amor que o apóstolo defende no texto, amados irmãos, foi pregado, dado pelo alimento da alma do povo, que é o Evangelho. Ele diz aqui, ó, o Evangelho, nós pregamos o Evangelho em palavras. Nós pregamos a mensagem corretamente, mas ele diz, não somente em palavras, mas no poder do Espírito Santo. Ele ensina como o pregador do Evangelho deve pregar o Evangelho. Use palavras, ele diz, dependa do Espírito Santo. Nós pregamos cheios do poder do Espírito Santo. Não foi na força do argumento do homem, foi na unção de Deus, Paulo diz. Mas ele diz mais aqui, olha para você ver, ele diz em plena convicção, com plena certeza e persuasão na alma de que Deus se revela, salva, transforma e se apresenta ao pecador no Evangelho, para reconciliá-lo com Deus pela fé. E Paulo diz mais, amados irmãos, assim sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo pregou o Evangelho com palavras, no poder do Espírito Santo, com plena convicção e dando testemunho de uma vida que ama o rebanho. Então, quando o pregador é como uma mãe, ele se preocupa em dar o Evangelho puro para a igreja do Senhor. Ele não vai tolerar que o povo receba uma mensagem suja. Irmãos, porque se a gente come uma comida estragada, irmãos, nós adoecemos. Quem de nós já não foi numa festa, num almoço e comeu uma maionese que estava com problema e ficou 3 dias com diarreia depois, né? Se a sua mamãe soubesse que aquela maionese estava com problema, ela não deixaria você comer. Você, meu irmão, comeria comida sadia. E não é assim, tem comida melhor, irmão, do que a comida de casa, feita pela mamãe. Nós saímos aí, muitas vezes a gente come em restaurante, não é verdade? Você come nos melhores restaurantes, paga caro. Quando sai com 4, 5 pessoas, uma conta de 300 e tantos reais. Né? É caro. Mas quando você chega em casa, tem a comidinha feita pela mamãe lá, né, filho? Um arroz, um feijão, né? Ou aquele macarrãozão gostoso, com creme de leite, presunto, queijo, entendeu? Coisa maravilhosa, hein? Bom demais! Hein? Chega a dar um gás, a gente levanta assim, vamos embora para frente. É comida de casa. Comida de casa é boa, é saudável, visa o nosso bem, até quando é alface e tomate. Oh, Deus, maravilhoso. Irmão, o texto diz aqui para nós que Paulo, quando esteve ali, ele foi dar àquele povo com fidelidade o Evangelho de Deus. Leia comigo também o versículo 13 do capítulo 2. Olha o que ele diz, a gratidão por causa da maneira que eles receberam aquele alimento puro. Vamos ler o versículo 13? Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus,
é que tendes vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Deus é maravilhoso. Veja bem que Paulo aqui está falando, irmãos, que ele se alegrava, porque Paulo levou aquele alimento precioso do Evangelho. E sabe o que aconteceu? Aqueles crentes de Tessalônica não ficaram questionando a mensagem. Eles se viram que estava na Bíblia e eles receberam aquela palavra como de fato ela era a palavra de Deus. Eles entenderam, irmãos, eles eram muito mais reformados do que muito presbiteriano nos dias de hoje. Porque a pessoa vem para a igreja e trata o sermão como se fosse um mero discurso humano e não entende que a mensagem que nós pregamos é a palavra do próprio Deus para a sua vida. É a mensagem do próprio Deus para o seu coração. Então, irmãos, aquele povo recebeu essa palavra. E sabe o que aconteceu? Quando eles recebem essa palavra desse jeito, esse alimento que Paulo entregou, eles estavam sendo transformados pelo Evangelho, diz o nosso versículo. Então, irmãos, o pregador que é com a mãe, ele se preocupa de dar um alimento sadio, porque esse alimento que ele está entregando é um alimento preparado por Deus. E quando as pessoas recebem esse alimento na alma e no coração, elas serão fortificadas, irmãos, serão transformadas, sua vida nunca mais será a mesma, elas crescerão sadias e serão uma grande bênção na presença de Deus. O pregador que é como uma mãe, alimenta o seu rebanho, alimenta seus filhos espirituais e alimenta de maneira saudável. Paulo, em 1 Coríntios 4:2, falando sobre nossa missão dos pregadores da palavra, ele diz assim: ora, além disso, é importante que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja achado fiel. Sabe o que é o dispenseiro, irmão? Ministro ali era o riperetas, era o remador da galera, aquela embarcação que tinha que ir para a guerra no mar e alguém remava lá embaixo. Então, é alguém que rema para Cristo Jesus para fazer a embarcação do reino de Deus andar. Mas a outra figura do dispenseiro é aquele mordomo que cuida da despensa. E o pai de família, então, viaja e deixa a despensa preparada. E ele diz, tal dia você vai dar arroz com feijão, tal dia você vai fazer uma macarronada, tal dia você vai dar um tomate, tal dia você vai fazer uma feijoada. E ele deixa tudo na despensa. Então, na hora certa, olhando a necessidade, o dispenseiro vai lá, pega os alimentos que o pai de família preparou, prepara os alimentos e dá na medida certa. Se ele der só bolacha creme cracker, no dia que o pai de família vier, a coisa vai complicar. Porque o dispenseiro é aquele usado por Deus para ser o mordomo, para alimentar a família. Veja bem que ele não preparou o alimento. Ele não comprou o alimento, quem dá o alimento é o pai. Mas ele prepara e entrega o alimento na hora certa para abençoar o povo de Deus. Essa é a função do pregador, ele tem que alimentar o povo com saúde. É por isso que nessa igreja, irmãos, nós zelamos por pregação bíblica. É uma das coisas nas quais nós somos mais enjoados. E nós agradecemos a Deus, porque esse rebanho, se tem tido saúde, é porque nesse lugar, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus, não tem sido pregadas elucubrações humanas, filosofias deste mundo, mas para a glória de Deus tem sido pregada aqui a palavra do Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso quando eu entro na igreja. Eu vou contar no próximo ponto, eu não posso adiantar a ilustração do próximo ponto. Mas quando a gente entra na igreja e ouve a palavra de Deus e Deus fala conosco, é tão bom quando a gente senta num banco e fala assim, Deus, foi para mim essa mensagem. A gente volta para casa animado, porque Deus fala conosco. Irmãos, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então, meu querido irmão, se você for pregar a palavra na sua casa, você tem que ser como uma mãe. Meu amado amigo, se você for fazer um grupo familiar, você tem que ser como uma mãe. Se você for pregar lá no seu trabalho, você tem que ser como uma mãe. Entregar o alimento puro e sadio do Evangelho de Cristo Jesus. Dizendo que Deus é um Deus santo, que o homem é pecador, que o Redentor deu sua vida na cruz do Calvário para amor de nós, e que todo que se arrepender e crer de seus pecados será salvo. Amado amigo e irmão, nós temos que pregar o Evangelho com clareza. As pessoas têm que entrar aqui na igreja e ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta eu querer pregar para dizer eu que sou pregador e não anunciar Cristo.
Porque se eu não preguei Cristo Jesus, eu não preguei toda a mensagem das Escrituras. E de qualquer texto, dizia o nosso querido pregador Charles Spurgeon, amados amigos e irmãos, que nós podemos arrancar um caminho, se não tem um caminho, nós fazemos um caminho que leva à capital das Sagradas Escrituras, que é Jesus. Então, se nós queremos dar alimento sério para o povo que nos cerca, nós temos que pregar a mensagem com fidelidade. E nós temos que pregar Jesus. Sabe, meu irmão, qual é a necessidade daquele vizinho lá que mora do seu lado há 30 anos? A maior necessidade dele é Jesus. Sabe qual é, querido amigo e irmão, a maior necessidade daquele colega seu de trabalho que está com um problema no casamento? É Jesus. Irmão, certa feita lá em Santiago, chegou no meu gabinete um cidadão que tinha pisado na bola, executivo de uma grande empresa, e traiu a mulher, e a mulher descobriu. E ele foi na onda do diabo, do pecado, mas ele amava a esposa. E a mulher não queria saber dele, e ele tentou se matar, e não conseguiu, tomou veneno. E uma irmã, então, que era daquela empresa, vendo aquele homem desnorteado, levou aquele homem no meu gabinete pastoral. Eu não sabia se ele estava dopado ou se ele estava bem, irmãos. Era uma situação complicadíssima. E ele dizia, pastor, eu vim aqui, me ajuda a recuperar minha esposa. O senhor tem que me dizer que o senhor vai me ajudar a recuperar minha esposa. Ele falava mesmo com a mão, o senhor tem que recuperar minha esposa. Eu falei, eu não posso garantir isso para você. Mas aí ele chorava. E foi um aconselhamento, uma batalha espiritual. Mas no final das contas, irmãos, para a glória de Deus, eu falei, querido, o que você mais necessita não é do amor da sua esposa. O que você mais necessita é de Deus. E para a glória de Deus, irmão. Eu falei assim, pastor, mas se eu entregar minha vida para Jesus, minha esposa vai voltar para mim? Eu falei, não. Você pode entregar sua vida para Jesus, sua esposa nunca mais voltar para você. Mas se você tiver Jesus no seu coração, você não vai querer se matar. Você vai ter o vazio da sua alma suprida. Você precisa, mais do que de sua esposa, você precisa de Deus. Irmãos, eu não sei como. Aquele homem, aquele dia, é o Espírito Santo. Recebeu Cristo Jesus no nosso gabinete. E depois de um tempo a mulher começou a deixar ele visitar os filhos. E durante 2 anos ela não voltou para ele. Mas depois de 2 anos ele voltou para a esposa. E depois mudou de cidade, saiu da nossa igreja. Eu nunca mais tive contato. Mas que bênção que esse evangelho maravilhoso. Pega alguém que teve um casamento destruído, tentando se matar. E ter essa vida transformada para a glória e honra do nome de Jesus. Então dê o evangelho para o povo. É isso que ele precisa. Como uma mãe que prepara aquela comidinha gostosa que o filho gosta de comer. Que nós entreguemos o alimento, que é Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mas o apóstolo continua a nos dizer que o pregador deve ser como uma mãe. E como vimos o texto, ele diz que uma mãe renuncia, uma mãe ama, uma mãe alimenta, mas uma mãe se sacrifica. O texto diz que o pregador deve ser como uma mãe. Nós vimos em primeiro lugar que uma mãe renuncia. Nós vimos em segundo lugar que a mãe ama. Em terceiro lugar, nós vimos que a mãe alimenta. E em quarto e último lugar, nós vemos no texto que a mãe se sacrifica. Versículo de número 8. Eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda vez. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Leiam para mim, amados, o mesmo versículo 8, por favor. O apóstolo Paulo diz que enquanto esteve entre os Tessalonicenses, não só renunciou de recurso financeiro, não só os tratou carinhosamente como a mãe que faz carinho no filho, não só os alimentou com a mensagem pura, mas ele diz que ele, sua equipe, Paulo, lembra aqui, Silas, Timóteo e Lucas, estavam dispostos a dar pelos Tessalonicenses a sua própria vida, se necessário fosse. Como Cristo deu a sua vida por nós. Quando nós nos dedicamos ao ministério da palavra, à pregação, se necessário for, nós temos que abrir mãos de comodidade deste mundo e dar a nossa própria vida por amor do povo ao qual Deus nos chamou a pregar. Paulo estava disposto a dar-se a gastar, sacrificar a sua própria vida
por amor daqueles tessalonicenses. Com isso, a gente aprende que o pregador deve ser como uma mãe. E uma mãe, se necessário for, se sacrifica. Uma mãe, se necessário for, dá a própria vida. E, de fato, toda mãe se sacrifica. Toda mãe abre mão de si mesma. Toda mãe abre mão ou de uma pós-graduação, ou de um doutorado, ou da própria graduação. Muitas vezes a mãe abre mão de ter as férias que ela queria para cuidar do próprio filho, ou de ter tempo para cuidar de si mesma, para ajudar seu filho nas suas tarefas. Toda mãe que eu conheço, que se preze, que é mãe de verdade, morre pelo seu filho. Vai morrendo cada dia. Ser mãe, irmã, é morrer. É não pensar somente em si mesma. É renunciar por amor do seu filho. Porque Deus fez assim por nós. Então, minha irmã, muitas vezes, até aquelas mães que não trabalham somente em casa, elas estão lá no trabalho, mas estão pendentes do filho o dia inteiro. Elas estão no celular, onde é que você está? O que é que você está fazendo? Está ligando, está orando, e se o filho não sabe onde o filho está, começa a orar, entra em crise, porque toda mãe é assim. Toda mãe que se preze, se sacrifica, dá a vida pelo seu filho. E nós, como pregadores, temos que ser como uma mãe. Temos que nos sacrificar pelo Senhor e pelo rebanho do Senhor. Mãe é um negócio, é um negócio que é complicado. Mãe tem um sonho que o filho desapareceu e entra em crise, já amanhece desesperada. Mãe é assim. Mãe se doa integralmente pelo filho. E Paulo diz que ele e sua equipe estavam dispostos, se necessário for, a dar a sua própria vida. E eles foram perseguidos em Tessalônica, irmãos. E todo mundo que quiser pregar o evangelho tem que estar disposto a sacrificar a sua própria vida. Irmãos, eu ouvi o reverendo Hernandes pregar, sexta-noite. Eu vim de lá no sábado, então eu perdi a palestra final da conferência no sábado. Mas sexta-noite o reverendo Hernandes pregou um dos melhores sermões que eu já ouvi na minha vida. Eu já tinha lido o livro acerca do sermão que ele pregou, mas ele pregou de maneira diferente. Ele pregou o sermão inteiro sobre a vida de Pedro. Maravilhoso. No final, irmãos, eu falei com o Cláudio, foi brincadeira, eu já preguei nesse texto 500 vezes, né? E aí ele senta lá e ele começa a fazer aquela exegese no texto original. E Deus falou muito comigo naquele texto, quando Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Você lembra que 3 dias antes Pedro falou assim: Senhor, essa turma toda aí pode te negar. Você lembra disso? Mas eu vou contigo até a morte. Ou seja, eu sou melhor do que essa raça tudo aí, é? E aí, de repente, Pedro nega o Senhor 3 vezes. Você lembra, até xinga palavrão. Jesus olha para ele sai chorando. E reverendo Hernandes, usando o grego ali, diz que Jesus chega para ele: Pedro, tu me amas? E ele usou a expressão do grego, né, o verbo agape, que significa um amor sacrificial. E ele dizia, Petros agapasmer, né? Ô Pedro, você me ama? Você está disposto a dar a sua vida por mim? Na restauração agora. E Pedro agora não tem orgulho. E ele diz, usando o verbo filéu: Jesus, eu gosto muito de você. E aí, Jesus pergunta para ele 3ª vez: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro disse que estaria disposto a morrer por Jesus. Mas agora Pedro reconhece que por si mesmo ele não tem a capacidade de morrer por Jesus. Ele diz: Senhor, eu gosto muito do Senhor. O amor, irmãos, filéu é de gostar intensamente. E aí Jesus pergunta a 3ª vez, né? E ele vai falando ali, porque Pedro negou 3 vezes, tem que ser restaurado 3 vezes. Pedro negou numa fogueira, e Jesus faz uma fogueirinha ali, caçando uns peixes, um negócio maravilhoso. Pedro, aí Jesus pergunta: você gosta muito de mim? Aí Jesus rebaixou o verbo e falou: você está dizendo que você gosta muito de mim, então você gosta muito de mim? O 3º verbo que Jesus usou para tu me amas. E aí Pedro se entristeceu. Mas no momento em que se entristeceu, Pedro fez uma das maiores confissões. Ele confessou que Jesus era Deus. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Pedro estava dizendo que pelo seu próprio poder ali. E eu falei assim, ele não tinha capacidade de morrer por Jesus. Ainda que ele gostasse muito de Jesus, mas o seu amor era limitado. E aí eu gostei do Hernandes, ele contou a ilustração. Ele falou assim, a partida era assim. Satanás meteu um gol em Pedro, uma negação. 2º gol, Pedro negou de novo na fogueira. 3º gol, Satanás 3-0, né? Pedro xingou palavrão.
Jesus olhou para ele e saiu correndo. Mas aí Jesus vai, pergunta a Pedro uma vez, Pedro confessa, 3-1. Pedro confessa de novo, 3-2. Mesmo confessando que seu amor é fraco, 3-3. No final, Jesus diz, segue-me, 4-3, aleluia. Mas, amado amigo e irmão, onde é que eu fico? Quando Pedro reconhece que ele não pode se sacrificar, e eu estou contando testemunho para você, do texto, do sacrifício, de como Deus falou profundamente ao meu coração enquanto eu ouvia. Pastor Hernandes, então, explica aquela expressão seguinte que Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, quando você era novo, você se cingia e ia onde você queria. Mas quando for velho, outros vão te cingir, vão te levar aonde você não quer ir. E ali o texto diz que Jesus está profetizando acerca do tipo de morte que Pedro vai ter. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você disse que ia morrer por mim. E agora você entendeu que me negou e você está dizendo que me ama, mas reconhece que não pode morrer por mim. Mas eu quero te dizer que eu vou te capacitar a morrer por mim. E só depois disso Jesus falou para ele, segue-me. E no final da sua vida, Pedro fala que estava naquele tabernáculo, que ele já sabia que ia chegar a hora dele ser destruído, porque o Senhor Jesus tinha dito para ele como ele iria morrer. E nós sabemos, irmãos, que quando Nero bota fogo em Roma, 6 dias a cidade queima, Roma tem 14 bairros, 10 bairros são queimados, ele queria queimar a cidade velha para fazer dela uma cidade gloriosa, e ele mandou botar fogo na cidade, e durante uma semana a cidade queima e 10 bairros são destruídos. Somente os 4 bairros em que moravam os cristãos e os judeus não foram destruídos. Então ele levanta a mentira, amados irmãos, de que foram os cristãos que queimaram Roma. E naquele dia faltou lenha para queimar os cristãos. Cristãos eram amarrados nos postes, jogavam cera neles, e eles funcionavam como tochas que iluminavam a cidade de Roma às noites. Naquela mesma data, então, Nero manda matar Pedro e manda matar Paulo. Paulo, porque era cidadão romano, se fosse preso hoje, ele estaria numa cela reservada de elite, então ele é tirado fora da cidade, só lhe cortam a cabeça e é uma morte rápida. Mas Pedro, como era considerado alguém de fina estirpe, é levado para ser crucificado. E a tradição nos diz, e é bem provável, que Pedro, quando vai ser crucificado, o Senhor tinha dito que seria assim, o Senhor o capacita a fazer assim, e ele diz, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer do jeito que o meu Senhor morreu. Pedro, por si mesmo, não tinha condição de se sacrificar, de morrer por Jesus. Mas Jesus o capacitou. E ele deu a sua vida por amor daquele que deu sua vida por ele. Que bênção maravilhosa. Que bênção maravilhosa. Mãe, se necessário for, dê a vida por esse filho. Filho, valorize essa mãe. Porque ela está renunciando muita coisa para cuidar de você. Ame essa mãe, seja mais obediente. Não seja tão cabeça dura. Quem está falando é o Senhor Jesus, não é o papai não, viu? Ouça, obedeça a palavra de Deus. Ame essa mãe, se humilhe. E mãe, dê a vida por esse filho. Irmãos, amor de mãe é amor que se sacrifica. Mãe, espelhe-se no Senhor Jesus. E se você disser, mas eu não consigo mais, mãe, cai de joelhos, o Senhor te capacita. Quando Hernandes pregava esse texto, eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Porque a gente se doa, se entrega, e muitas vezes a gente sente que está tão aquém mesmo, tendo doado tudo que acha que consegue doar, mas o Senhor vem e fala assim, eu te capacito. Você por si mesmo não pode, mas você vai morrer por mim. Louvado seja Deus. Quando Hernandes pregava, eu chorava. Oh, Deus maravilhoso. Aí ele terminou de pregar, e Val fez o apelo. Hernandes foi o primeiro a vir. Aí Hernandes orou por todos nós. Foi uma bênção maravilhosa. Foi um tempo de muita graça, de muita bênção de Deus. Nós louvamos ao Senhor. Mas até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a dar a sua vida? Esses dias eu me lembrei daquela historinha da menina que tinha um problema no sangue e precisava receber doação de sangue, precisava de uma transfusão, e o irmãozinho dela, pequenininho, tinha o sangue compatível, e ele ouviu a mãe dizer que se a filha não recebesse o sangue, ela ia morrer. E de repente, então, descobriram que o sangue dele era compatível, o doutor chamou esse menininho e falou assim, você tem que doar seu sangue.
para que sua irmã possa viver. Aí ele fechou a cara, o menino. Não tem outro jeito, doutor, não tem outro jeito. Se eu não der meu sangue, ela vai morrer? Vai morrer. Aí ele chorou. Tudo bem, doutor, eu dou meu sangue. Aí botaram ele lá na mesinha, né, tirava o sanguezinho dele, passava para ela. E de repente, então, quando ela recebeu a doação de sangue, ela melhorou, se levantou. E aí passou um tempo a enfermeira já fazendo os procedimentos e o menino lá com a cara assim. Oh. Ela levanta. Ele, tia, que hora que eu vou morrer? Ela disse, quem disse que você vai morrer? Mamãe falou que se minha irmã não tivesse sangue, ela ia morrer. Então eu dei meu sangue, ela sem sangue ia morrer, agora eu estou sem meu sangue, eu que tenho que morrer. E com a cara feia, ela, não, filho, você não vai morrer. Seu corpo vai produzir mais sangue. Ele não sabia. Mas que legal que o menininho estava disposto a morrer pela sua irmãzinha. Até onde você está disposto a ir? Gostar de quem é da família da gente é muito fácil, gente. Mas amar muitas vezes pessoas que não nos tratam bem, que nos ofendem, que só pensam em si mesmas, que só olham para o seu próprio umbigo. Irmãos, isso é impossível para o homem. Isso só acontece com a intervenção sobrenatural de Deus. E se você quer ser pregador do Evangelho, é legal chegar aqui, abrir a Bíblia, expor um texto e todo mundo sair ali fora e falar que coisa boa. Mas isso aqui é só uma parte. Isso aqui só é feito com poder. Quando você está disposto a renunciar e, se necessário for, dependendo do poder do Espírito Santo de Deus, dar a sua própria vida por Cristo Jesus e pelo rebanho de Cristo Jesus. Não adianta. É legal botar um terninho, ficar bonito, botar um sapato novo. Dona Lindinalva que me deu, ó, que chique, maravilha, é? Bom demais. Mas isso aqui, irmãos, é só a parte externa que você vê. Pregar o Evangelho é morrer todos os dias. Ser mãe é morrer todos os dias. Mãe, admiro você, mãe. Mãe, eu quero ser como uma mãe. Uau! Amém. Mas eu quero dizer o seguinte, até mães erram. E sabe o que acontece? Tem mães que rejeitam seus filhos. Tem mães que entregam seus filhos para outros criarem e nunca mais veem. Até mães podem falhar. Mas no dia que as mães falharem, o texto que o pastor Camargo leu para nós disse assim, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Cristo deu a vida na cruz por você. Seja você mãe, seja você filho, seja você filha. Cristo deu a vida, Ele renunciou à glória em seu lugar. Cristo deu a vida, Ele te amou antes da fundação do mundo e se entregou na cruz por você. Cristo te amou, Ele te alimenta, Ele te dá a sua palavra, Ele te dá a si mesmo, para que você o conheça nas Escrituras. Cristo te amou, Ele se sacrificou por você. Que no dia, mãe, que você não conseguir, saiba que Jesus, mãe, se sacrificou por você. Sabe por quê, mãe? Você é humana, você vai errar. No dia em que você errar, eu quero dizer para você que você não precisa ter pretensão de ser perfeita. Sabe por quê, mãe? Mãe! Tem alguém que já foi perfeito no seu lugar. E o nome desse alguém é Jesus. Creia nele. Ele vai te perdoar de todos os seus pecados, restaurará a sua vida e te dará forças para caminhar. Nunca ninguém nos amou como Jesus, que renunciou, nos amou, nos alimenta cada dia, se sacrificou e estará conosco em glória na eternidade. Que bênção maravilhosa, irmãos. Será o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. Mãe, no dia que seu filho se gradua na faculdade, você chora. Você tem o senso da missão cumprida. No dia que o filho casa, você chora. Ai, como é que vai ser? É? No dia em que nós terminarmos a nossa graduação nesta vida, nós encontraremos ao Senhor em glória. O Senhor que nos amou, dirá para nós, pecadores, pregadores, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas.
O Senhor nos ganhou para Ele. A vida não acaba aqui. Pare de olhar só para as circunstâncias. Pare de olhar só para esse mundo. Um dia, o Senhor estará de braços abertos para te receber na glória. E nós, tendo vencido todas as dores deste mundo, o louvaremos, porque nunca ninguém nos amou como Jesus. Mãe, seja como Jesus. Crente, seja como Jesus. Pregador, seja como Jesus, que nos amou e entregou sua vida por nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Davi, por favor, coloque-se de pé e ore por nós. Oremos. Pai, nós louvamos e humilhados pelo Senhor e pela Tua palavra, reconhecemos a nossa total pequenez, Pai. E acatamos o que ouvimos como palavra do Senhor para nossas vidas. Aprendemos aqui, ó Deus, a partir do exemplo de Paulo, um pregador que agiu como uma mãe, Senhor. E nos humilhamos diante de Ti, Pai, clamando e pedindo perdão pelas nossas falhas. Pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos erros e perdão quando nós não nos doamos a Ti. Mesmo, ó Pai, ouvindo tantas vezes em casa, aqui na igreja, Pai, que o Senhor se doou por nós, nós ainda somos presos a tantas coisas deste mundo, Senhor. Somos tão frágeis, somos tão pequenos, Senhor. Amamos demais as coisas deste mundo, ó Pai, e por isso não renunciamos como deveríamos. Mas obrigado porque o Teu amor nos constrange, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. E por causa delas, Pai, temos esperança de que estaremos contigo e de que caminharemos, ó Pai, cada dia mais santos, mais parecidos contigo. Senhor, eu quero clamar a Ti aqui, Pai, com a minha igreja, com o corpo que o Senhor nos deu, Pai. Perdão. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai. Nós queremos cumprir a missão, Deus, nós somos como Pedro, que temos um amor imperfeito, mas cremos no Senhor que nos habilita. Cremos no Senhor que nos dá, que nos concede a graça de morrermos, de nos sacrificarmos, de renunciarmos. Ó Deus, cada coração aqui foi tocado pelo Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, entender a mensagem, mas ter o coração incendiado pelo poder do Espírito para vivermos a mensagem, Senhor. Ó Deus, que bênção é estarmos aqui, nesse dia onde é comemorado o Dia das Mães, nós somos relembrados, ó Deus, do amor incomensurável do Pai, e também com o exemplo das mães de entrega, de renúncia, de amor, de cuidado, de carinho. Ó Senhor, que ao longo deste dia que o Senhor nos deu, que não saiamos daqui, ó Pai, tão somente para comemorar um Dia das Mães, mas que esta palavra queime em nossos corações. Que Teu Espírito aplique esta mensagem a nós, Senhor, que nos humilhemos diante de Ti em todo o tempo e que vivamos de fato para louvor da Tua glória. Ó Senhor, abre os nossos lábios para pregarmos o Evangelho, Senhor. Ó Deus, nos dá amor pelos pelos quais o Senhor morreu, para que preguemos com graça, com poder, com ousadia, dependendo não das nossas habilidades, mas do poder do Teu Espírito que atua em nós. Ó Senhor, nos ensina a caminhar em santidade. Nos ensina, ó Deus, a mortificar a carne, a mortificar o eu, a de fato nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Deus, nós louvamos a Ti que nos visite com muito poder e graça. Nós nos entregamos a Ti, ó Senhor. Cuida do Teu povo, Pai, nós clamamos. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. É a nossa oração que nós fazemos tão somente confiados nos méritos do nosso Salvador, do Senhor Jesus. Amém.